Boa noite, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre a Revolução Chinesa. Mas primeiro vamos ver o que antecedeu a Revolução. A China era governada por um imperador da dinastia Manchu, desde o século XVII até o século XX. E no século XIX, a China passou por muitos problemas. Ela era alvo de vários ataques imperialistas, onde muitas potências europeias e também o Japão tentavam buscar recursos. Isso se deve ao fato de que, mesmo a China sendo uma nação muito grande, ela é um país que, além da diversidade cultural, tem uma enorme diversidade ecológica. Em 1838, aconteceu a Guerra do Ópio, onde os ingleses queriam abrir os mercados chineses e, para isso, viciaram a população chinesa em ópio, e então conseguiram abrir os mercados. Em 1905, um médico chamado Sun Yat-sen forma um partido nacionalista, mais conhecido como Kuomintang, ficando muito forte e dando início à primeira fase da Revolução, destruindo a dinastia Manchu em 1911 e instalando a República Chinesa, ficando no poder de 1912 até 1949. Começa a surgir então um partido revolucionário na China, em 1921, que é o PCC, o Partido Comunista Chinês, sob a liderança de Mao Tse-tung. O PCC quer se alinhar aos ideais que estão acontecendo na Rússia na mesma época, em oposição ao Kuomintang. Após a fundação do PCC, os primeiros anos da relação desse partido com o Kuomintang foram pacíficos, principalmente por causa da mediação da União Soviética, que fornecia armas e outros recursos para os nacionalistas em sua guerra contra os senhores da guerra. Então, com isso, os comunistas foram aceitos nos quadros nacionalistas, mas estavam submetidos a Sun Yat-sen, que era o líder do Kuomintang. Em 1925, Sun Yat-sen vem a falecer. Então Chiang Kai-shek assume o poder do Kuomintang. Chiang Kai-shek tinha a política de reprimir seus opositores, fazendo com que os comunistas sofressem muita repressão nesse período, já que o Partido Comunista Chinês estava crescendo bastante, especialmente no meio rural. Já que a China era um país não industrializado, sua revolução partiu dos camponeses. Em 1927, houve um massacre de Xangai, onde os comunistas haviam tomado a cidade de Xangai e Chiang Kai-shek os reprimiu violentamente, dando início à Guerra Civil Chinesa. Alguns anos depois teve início a Longa Marcha, liderada por Mao Tse-tung, que ocorreu entre 1934 e 1935, onde os comunistas chineses fugiam da repressão do Kuomintang e buscavam o apoio da população pela causa comunista. A Longa Marcha percorreu aproximadamente 12.000 quilômetros, movendo cerca de 100.000 pessoas de Xangai até o norte da China, onde o Partido Comunista Chinês se estabeleceu em Yan'an. Na década de 1930, no período entre guerras, o Império Japonês estava buscando sua expansão, e a China estava nos planos imperialistas do Japão. A China foi invadida pelos japoneses em 1931, ocupando o território da Manchúria e fundando o estado fantoche conhecido como Manchukuo. A hostilidade entre China e Japão se agravou, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Com a guerra contra o Japão, o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês uniram forças para formar a Frente Única, suspendendo a guerra civil temporariamente. Os Estados Unidos dão apoio para a China para ajudar a conter o avanço do Japão. Em 1945, com o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, termina a Segunda Guerra Mundial e, com isso, o Japão sai derrotado da Segunda Guerra e da Guerra Sino-Japonesa. Com o fim da guerra, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek reuniram-se para debater a formação de um governo conjunto na China. Porém, essas negociações foram um fracasso completo, porque os nacionalistas exigiam forças comunistas totalmente desarmadas, o que foi rejeitado por Mao Tse-tung. Assim, a Guerra Civil foi retomada em 1946, com as forças nacionalistas recebendo forte apoio dos Estados Unidos. Apesar do apoio norte-americano, as forças de Chiang Kai-shek não possuíam a popularidade que os comunistas tinham,
principalmente entre os camponeses. Após o reinício da Guerra Civil, as forças comunistas eram superiores a 10 milhões de pessoas, que, de 1946 a 1949, foram ampliando seu domínio sobre o interior da China, deixando os nacionalistas cada vez mais isolados nas grandes cidades. Em janeiro de 1949, as tropas comunistas conquistaram a cidade de Pequim. Assim, Chiang Kai-shek, toda a cúpula do Kuomintang e a alta burguesia da China fugiram do país e refugiaram-se na Ilha Formosa, atual Taiwan. Com a fuga dos nacionalistas, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949, dando início às transformações que implementaram o comunismo na China. De 1953 a 1958, Mao Tse-tung passou a fazer planos econômicos, chamados de planos quinquenais, que de 5 em 5 anos ele pretendia fazer algumas ações para o governo. Nesse processo, os chineses vão ter apoio dos soviéticos. De 53 a 58, o primeiro plano quinquenal vai propor para a China a coletivização de terras, ou seja, reforma agrária, distribuir terras para a população chinesa e, para ter uma diversidade econômica, eles vão propor também o processo de desenvolvimento através da industrialização chinesa. Nesse primeiro plano quinquenal, nós temos coletivização das terras e também desenvolvimento industrial na China. Só que tem um problema aí, que é a questão de que eles tinham ajuda dos soviéticos. Mas no ano em que começou o plano quinquenal, teve a morte do Stalin, que foi em 1953, e as questões entre China e União Soviética ficaram meio abaladas. Quem assume o poder soviético vai ser um cara chamado Nikita Khrushchev. E ele não era muito amigo da China. Na verdade, a China de Mao Tse-tung não gostava muito das ideias de Nikita da União Soviética, porque o Stalin tinha um plano de sempre continuar essa revolução de não aceitar a conciliação entre capitalistas e socialistas. Stalin era um cara que acreditava muito em seu ideal socialista, e quando ele morre, Nikita Khrushchev passa a ser chamado de reformista, porque meio que começou a aceitar algumas reformas da União Soviética, aceitando algumas intervenções capitalistas. E o Mao Tse-tung não queria isso. Ele acreditava nos planos do Stalin, não do Khrushchev. Então ele vai romper com a União Soviética. Tanto que vai ter um período, inclusive, de muita tensão entre dois países socialistas, duas grandes potências, que vai ser Mao Tse-tung e Nikita Khrushchev. E aí agora, sem o apoio do socialismo da União Soviética, o Mao Tse-tung lança seu segundo plano quinquenal em 1958. Esse segundo plano tem um nome específico, que se chama Grande Salto para Frente, ou Grande Salto Adiante. Tem o objetivo de modernizar mais ainda a China, porque agora ela está se sentindo mais sozinha, sem o apoio da União Soviética. Muitos historiadores definem que isso não vai dar muito certo, porque o Mao Tse-tung vai propor com que os trabalhadores rurais formem grupos que a gente vai chamar de comunas populares. Os trabalhadores passam a organizar. Eles saem de suas terras, ou em muitos casos, as suas próprias terras começam a receber indústrias siderúrgicas de metais. Essas comunas populares seriam basicamente 20.000 famílias, da que compunham cada comuna popular, que iam cuidar de uma indústria siderúrgica. Muitos historiadores definem que isso causou muito problema para a China, porque se a China é um país extremamente agrário, com uma diversidade muito grande no campo, ela agora está se industrializando e deixando de lado a questão agrária. Isso causou muita fome e também teve questões climáticas que prejudicaram. Então, o segundo plano quinquenal, ou o Grande Salto para Frente, de Mao Tse-tung, não deu muitos resultados. Comunas populares quiseram investir muito mais na indústria e deixaram de investir na questão agrária, ou seja, na zona rural. Só que não para por aí. Em 1966, Mao Tse-tung vai lançar outro projeto para a China muito importante, que vai ser uma nova etapa dessa revolução socialista que eles estão fazendo. Essa nova etapa vai se chamar Revolução Cultural. Em 66, sem o apoio da União Soviética,
A China começa a receber também muitos reformistas, pessoas que querem abrir mais o mercado chinês, ter um diálogo maior com o capitalismo, e o Mao Tse-tung não quer isso. Ele faz uma campanha entre os trabalhadores, entre muitos estudantes, então tem um apoio maciço de trabalhadores e estudantes para que essa influência externa, essa influência do capital, acabe, e a China não passe por isso. A ideia básica é essa: acabar com a influência ocidental capitalista no mundo chinês. Então, para isso, ele vai organizar comitês revolucionários que vão sempre cuidar disso tudo na China, que vão fiscalizar para impedir qualquer tipo de influência externa. Vai se investir muito na propaganda maoísta, que é a propaganda de Mao Tse-tung, colocando o Mao Tse-tung como grande camarada. E o livro escrito por ele, que é o famoso Livro Vermelho, vai ser distribuído de graça para as pessoas. Estudantes sempre tinham um livro vermelho no seu material de estudo e falava sobre esse projeto da China socialista de Mao Tse-tung. Então é um processo de tentar acabar com essa influência de fora. E os chineses começam a entender essa propaganda de Mao Tse-tung. Essa propaganda de que o inimigo vem de fora, o inimigo capitalista, que ele não pode ser perdoado. Em 1976, Mao Tse-tung morre, e com a morte dele, os reformistas chineses acabam se tornando bem poderosos no país. Começam a se fortalecer e eles pensam um pouco diferente de Mao Tse-tung. Eles querem um socialismo, mas não um socialismo tão fechado como Mao Tse-tung estava fazendo. Com isso, a partir de 1976, após essa era chamada de Era de Mao Tse-tung, a China começa a ter um pouquinho mais de abertura, e é um processo que costuma se falar que a China vive até hoje, chamado de socialismo de mercado, que é o Estado tendo uma interferência maior, mesmo aceitando a iniciativa privada. E é por isso que a gente vê muito hoje, por exemplo, na China, o Estado intervindo proibindo alguns jogos eletrônicos. Precisa ter uma aprovação do Estado. Então esse é o panorama que se tem da China hoje, que é diferente da do Mao Tse-tung, onde era um panorama socialista mais fechado. E esse foi nosso vídeo sobre a Revolução Chinesa. Muito obrigada.